Senhor, Tu sabes tudo, Tu sabes que eu te amo. É a palavra de hoje, a palavra que expressa o sentimento de Pedro, o diálogo entre Jesus e Pedro. Jesus que interroga Pedro, dialoga com Pedro e Pedro que responde. Ou seja, a nossa vida, o nosso cotidiano é um constante, ou deveria ser, um constante dialogar com Deus. Um diálogo que até podemos manifestar a nossa fraqueza, podemos até manifestar as nossas dificuldades, mas um diálogo constante que se torna também aprendizado. Porque eu falo e deveria me calar para ouvir e depois perceber concretamente se coloco em prática tudo aquilo que eu falo. E esse diálogo simboliza a nossa oração, simboliza a nossa unidade, a nossa permanência, a nossa frequência diante de Deus. E diante dele, um constante avaliar-se, como se tivesse um checklist. Como que está a minha vida? Como que eu coloco em prática esse diálogo que eu tenho com Deus todo dia? Como que eu coloco na minha vida concreta a minha experiência de fé, a minha espiritualidade? E começar a perceber que muitas vezes o ser humano é de palavras, mas de pouca atitude. Temos a capacidade de tantas e tantas promessas, de tantas e tantas falácias, de tantas e tantas orações decoradas, mas uma dificuldade muito grande de colocar no concreto aquilo que falamos com tanta facilidade. Veja a oração do Pai Nosso. Quantas vezes rezamos essa oração? E quantas vezes repartimos o pão? Quantas vezes perdoamos? Quantas vezes nos afastamos do mal, nos afastamos da tentação? Quantas vezes nós rezamos Ave Maria? Mas quantas vezes nós corremos apressadamente para servir as pessoas como ela correu para servir Isabel? Quantas vezes despojadamente nós concretizamos o eis-me aqui, seja feita a tua vontade e não a minha? Então a palavra de hoje pede essa permanência constante em diálogo com Deus, mas uma atitude concreta de cristão. Pedro vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai dizer: então vai e apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Para de só falar, transforma a tua fala em testemunho. Vai trabalhar, coloque em prática esse amor pelas minhas ovelhas, vai trabalhar no meu rebanho, trabalha junto comigo. Pedro, tu me amas? Mas Senhor, pela terceira vez, tu sabes que eu te amo. Então vai, Pedro, vai, Pedrão, trabalhar para as minhas ovelhas, vai trabalhar pelo meu reino. É o constante desafio que Deus vai nos colocando de pôr em prática a nossa fé. Porque sem as obras, a nossa fé é morta. Sem o compromisso, somos homens, mulheres vazios, que falamos, mas não cumprimos, e corremos um sério risco de negá-lo na hora que ele mais precisa, na face de um irmão, na face de uma irmã. Assim como Pedro encheu a boca no evangelho de hoje para dizer: eu te amo, como você, como eu. Muitas vezes falamos: claro que eu sou de Deus, claro que eu tenho fé, claro que eu acredito. E na hora da cruz, o que aconteceu? Pedro nega: não, eu não conheço esse homem. Como muitas vezes acontece conosco, na hora da dificuldade, na hora do desespero, na hora do medo, da ansiedade, nós negamos, nós duvidamos, nós questionamos, nós não repartimos. E onde que está aquela boca cheia que dizia: eu sou de Deus, eu tenho fé?
Percebe? A nossa fragilidade nos acompanha constantemente e não faz mal. É bom que tenha essa fragilidade, para que a cada dia saibamos que temos um novo desafio, pôr em prática a nossa fé. Aquilo que proclamamos com a boca, colocar no coração e transformar em atitude. Deus te abençoe, te guarde e te fortaleça. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.